Muito obrigado, Senhor, por mais um dia poder estar na tua casa, para glorificar, exaltar e dizer o teu santo nome. Pai, até que tem o Senhor falado através do louvor em tua casa. Tudo teu filho, ó Pai, com poder, graça e autoridade, em nome de Jesus. Recebe o servo de Deus com palmas bem além. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar o Salmos 46, Salmo 91, que oração do Pai, no nosso nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, aquietai e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheci o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Gênesis. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é bom.
A misericórdia do Senhor dura para sempre. Gênesis capítulo de número 14, versículo 18 a seguir. Amém. Eita! Acho mais rápido do que eu imaginava. Meu Deus do céu! É mais rápido que eu, então que eu falei já vem. Vamos lá então. Gênesis 14, 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Mamre, estes que tomem a sua parte. Amém. Pode sentar no nome de Jesus. Desocupe as tuas mãos e bate as palmas em febre. Veja bem, depois da vitória de Abrão contra os reis, veio ao encontro dele Melquisedeque. Melquisedeque tem eu comigo, que era um símbolo de Jesus Cristo, irmãos. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele veio ter com Abrão e abençoou-o. Olha só. E Abrão, ele deu o dízimo de tudo. Eu me lembro aqui, falando sobre dízimo, chegou um certo, eu não vou dizer pastor, que pastor, ele vai pela Bíblia. O indivíduo possuído pelo espírito imundo, tentando me afrontar acerca do dízimo. Ele disse que é um erro muito grande a gente pregar sobre o dízimo. Eu falei para ele o seguinte: eu prego o que está na Bíblia. Aí mostrei ele esta parte, mostrei ele sobre Malaquias 3:10. Ele está escrito, e eu acredito no que está escrito. Irmãos, duas coisas que eu não faço é discutir Bíblia. Não discuto Bíblia com ninguém, em hipótese alguma, e religião. Essas duas coisas que eu não faço. Eu não discuto Bíblia e não discuto religião. Mas eu tive que falar essas coisas para ele, porque eu já achei demais. Eu não afronto ninguém, não vou até ninguém falar você está certo, errado, não. Eu fico na minha, eu fico com aquilo que eu sei, aquilo que Deus me ensinou. Daí ele foi e falou: não, mas isso é Velho Testamento. Eu falei: mas está na Bíblia, o Velho Testamento é bíblico, é Bíblia, está escrito, pronto, acabou. Então me prova lá no Novo Testamento. Aí eu levei ele lá em São Mateus 23, onde Jesus censura os escribas e fariseus. Jesus disse o seguinte: hipócritas, Jesus falou assim: hipócritas, vocês que dizem mais o coentro e a hortelã, vocês fazem isso, mas o principal vocês não fazem, que é o amor. Tá, é o primeiro mandamento da Bíblia, o amor.
Primeira coisa, porque dízimo não salva, em hipótese alguma. A pessoa pode ser fiel no dízimo, mas não quer dizer que a pessoa está salva. Porque a salvação depende do amor da sua convivência com o próprio. Isso depende da salvação, da sua convivência com o próprio. Amor, vamos no primeiro mandamento. Porém, Jesus falou o seguinte: deveis, porém, fazer esta coisa, quer dizer, deveis, porém, amar o próximo, e não omitir aquela, quer dizer, não negar o dízimo, omitir é negar, não negar o dízimo. Deveis, porém, fazer esta coisa sem omitir aquela. Foi isso que Jesus falou, mostrei para ele. Aí eu disse o seguinte: está aqui a Bíblia, então me mostra aqui, no nome de Jesus, onde está errado eu contribuir com o dízimo. E foi embora. Nem me xingou, nem falou nada, simplesmente foi embora. Porque, irmãos, é o que eu falo, eu vou pelo que está escrito na Bíblia, eu sigo a Bíblia. Daí vejamos bem que Abraão foi tão justo, que quando ele guerreou contra aqueles reis, ele tomou tudo de volta, até os bens que os reis tinham tomado, pegado de Sodoma e Gomorra, dos reis de Sodoma e Gomorra. Aí o rei chegou para ele e falou assim: olha, me devolve pelo menos as pessoas, mas pode ficar com alguns bens aí para você, porque você batalhou, você venceu, pode ficar com você, me devolve as pessoas. Abraão olhou para ele e falou: não, eu levantei a mão para Deus me dar vitória nesta batalha. Porém é o seguinte: eu vou ficar apenas com os jovens, mas o que é seu, eu não quero nem sequer não quero nada seu para você falar assim: eu enriqueci Abraão. Não, pode pegar tudo que é seu. Tão justo que Abraão é. Por que que Melquisedeque, ele abençoou Abraão? E olha que foi uma coisa bonita, irmãos. Ele disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí ele deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia. E quando o rei de Sodoma chegou lá pedindo as almas, e mamãe mandou, ele ficou com a fazenda para ele e falou assim: não quero nada do que é teu, para você falar assim, espalhar a notícia, eu enriqueci Abraão. Não, porque realmente o que Abraão tinha é Deus que deu para ele, irmãos. Ele não tomou nada de ninguém, ele era um homem justo. O que era dele é dele, o que era dos outros. Eu aprendo com isso que em todas as circunstâncias da nossa vida nós temos que ser gratos a Deus em tudo, e nós batalharmos para possuir aquilo com a ajuda de Deus, e nunca ceder o direito de alguém abrir a boca e falar assim: eu fiz isso para fulano de tal, por isso que está bem sucedido. Não, nunca, irmãos. Faça o possível para depender de Deus apenas, porque Deus te deu braços, Deus te deu pernas, e Deus te deu uma inteligência para você batalhar. Com a ajuda de Deus você adquirir tudo, sem depender de ninguém. Seja sempre independente, dependa apenas de Deus, porque Deus, Ele nos deu tudo. Nós, irmãos, aleluia, nós que estamos aqui, nós temos a perfeição e a condição de corrermos atrás para adquirirmos tudo, e uma mentalidade que Deus nos concede, porque por intermédio de Deus, a gente usando a nossa mente, nós vamos longe apenas, porque Deus, quando Ele abre as mãos, Ele abençoa. Quando Deus quer, irmãos, milagre acontece. O nosso dever é corrermos atrás, é esforçarmos, buscar de Deus, porque Deus sempre nos abençoa, Deus sempre nos capacita
Ele faz com que nós vencemos. Olha, veja Abraão. Abraão, com apenas os 300 rapazes dele, servos dele, ele batalhou contra reis e venceu, porque Deus foi com ele. Abraão se tornou um fazendeiro muito rico, porque Deus foi com ele. Ele dependeu de alguém? Não, só dependeu de Deus, e usou a cabeça. Como tem um provérbio antigo que diz que quem não usa a cabeça, o corpo padece. Então veja bem, quando nós trabalhamos, colocamos a nossa mente para trabalhar, a gente vai longe, irmãos, porque Deus nos ajuda, e nós temos capacidade para isso. Temos. Quando a gente passa a depender de Deus, a gente fica livre, solto. Por quê? Porque Deus nos dá a liberdade de nós corrermos atrás e adquirirmos aquilo que nós pretendemos, e a gente consegue, porque Deus, Ele agrada da nossa força. Nós temos que ter força, determinação, paz no coração, irmãos, e seguirmos com fé. Temos que ter fé para adquirirmos aquilo, porque senão, só Jesus na causa. E é ótimo você sempre ter algo e deixar que os inimigos sejam envergonhados. Quanto mais os inimigos verem que a gente não vai ter capacidade, é aí que Deus nos abençoa e prova para eles que nós temos capacidade sim. Porque há pessoas que às vezes olham para a gente e falam: ixi, que ele não vai chegar nunca naquele determinado lugar. Quando assusta que nós, a gente já ultrapassou. Quando assusta que nós, a gente já ultrapassou. Aí a pessoa fica indignada: mas como você conseguiu isto? Jamais eu ia pensar que você ia chegar em tal determinação. Sim, porque as pessoas que olham para a gente desprezam. Então, nem coitado, fulano, não dou nada por ele. É esses que Deus cuida, irmãos. São aqueles, porque Deus usa o que o mundo julga ser fraco para confundir aqueles que são fortes. Deus sempre vai usar os fracos para confundir aqueles que são fortes. Deus sempre vai usar aqueles que o mundo julga não ser sábio para confundir aqueles que se julgam ser sábios. Então Deus nunca vai pegar aquele que está lá no alto, não. Deus vai pegar aquele que está lá embaixo para provar que ele é capaz. Eu lembro quando Moisés ele foi tomar conta do povo de Israel, e olha que Moisés, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele foi uma pessoa instruída na linguagem, no dialeto egípcio, sendo ele israelita, ele era hebreu. Todos já conhecem a história de Moisés, porque quando o rei do Egito determinou a morte de todo menino homem, a mãe de Moisés escondeu ele. Quando ela viu que não tinha condições mais de esconder ele, ela fez um cesto, colocou aquele cesto com betume, que a gente chama de piche hoje, e colocou o cesto na água, forrou o cesto bem forradinho, colocou a criança dentro do cesto e pôs o cesto no rio Nilo. O rio perigoso, cheio de jacaré e crocodilo, poderia devorar aquela criança. E colocou, olha só o que uma mãe, a mentalidade de uma mãe. Isso para não ver o filho ser morto. Aí o cesto foi descendo. E uma coisa incrível, irmãos, é o coração seja irmão ou irmã mais velha, o zelo que tem para o mais novo. A irmã mais velha dele foi acompanhando o cesto. Nem quis saber onde estava a mãe, mas foi acompanhando o cesto. Ela foi descendo junto. O cesto descendo no rio e a irmã no meio da mata acompanhando o cesto descendo. Até que amanheceu o dia e o menino começou a ter fome, começou a chorar. E nisso, a filha de Faraó estava tomando banho, estava se banhando no rio. Aí ela ouviu o choro de uma criança e mandou que uma serva nadasse até o cesto e levasse até ela. Aí a serva fez isso e o menino estava lá chorando.
E ela se compadeceu. Vou ficar com essa criança para mim. A criança está chorando. Mas e agora? Eu tenho que arrumar uma pessoa, uma mãe para ele, uma mãe de leite. A menina, irmã dele, falou assim: eu sei de uma mulher que está dando leite que ela pode cuidar dessa criança para você. Olha só o que Deus faz. Vai lá, corre então, chama essa mulher. A menina foi lá e chamou a própria mãe do menino. Aleluia, Deus. A mãe dele veio, pegou ele e cuidou dele até ele desmamar. Quando ele desmamou, aí tem que entregar ele lá para a filha de Faraó. Então ele cresceu em toda a estrutura do Egito. Mas quando ele descobriu que ele não tinha sangue egípcio, ele abandonou tudo e foi para misturar no meio do povo escravo, o povo de Israel, ser o líder daquele povo. Mas Faraó achou que ele nunca tinha condições de tomar conta daquele povo. Se tornou um grande líder, porque Deus estava na vida dele. E é assim que Deus quer com a gente, irmãos. Que a gente passa a confiar nele, porque Deus vai colocar a gente sempre como cabeça e nunca como cauda. Que Deus abençoe todos nós. Que o Espírito de Deus fale melhor sobre cada coração. Veja bem, este ano ainda, Deus vai surpreender duas pessoas aqui. Este ano ainda, Deus vai te surpreender. Tem coisas enormes para se concretizar na sua vida. Porém, você vai encontrar ainda muitas lutas, muitas provações, porque o inimigo vai se levantar com a fúria para que esta bênção se atrase sobre a tua vida. O recado de Deus para você é que fortaleça sempre na presença de Deus, porque Deus quer o melhor para você. Fortaleça sempre na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Eu digo o seguinte: este ano para você será ano de grande